Vamos lá, a resolução de mais uma questão aí do exame de seleção do IFRN 2019. Agora a questão de número 37, que diz o seguinte: uma embarcação de refugiados com destino a certo país deveria navegar 40 km na direção norte para chegar ao seu destino. Devido ao mau tempo e à falta de instrumentos de navegação dessas embarcações, ela navegou 30 km na direção leste. A distância que a embarcação se encontra do seu destino é de alternativa A, 40 km, alternativa B, 50 km, alternativa C, 60 km ou alternativa D, 70 km. Bom, veja só. Primeiramente vamos desenhar aqui as orientações, né? Norte para cima, sul para baixo, leste para a direita, oeste para a esquerda. Geralmente a gente representa aqui no papel nessa forma aqui. Agora veja só, o que acontece é o seguinte: vamos supor que a embarcação ela parte desse ponto. Ela deveria, segundo ao enunciado da questão, deveria navegar 40 km na direção norte, ou seja, 40 km para cima aqui. Então, esse aqui deveria ser o trajeto até chegar nesse ponto. Então, aqui deveria ser um trajeto de 40 km, deveria ser esse o trajeto percorrido pela embarcação. Só que aconteceu que, devido ao mau tempo e à falta de instrumento de navegação, essa embarcação ela navegou 30 km na direção leste. Então, em vez de navegar para o norte, ela veio para o leste. Veio para o leste, 30 km, certo? Então chegou nesse ponto, 30 km aqui. E aí, a pergunta é: qual a distância que a embarcação se encontra do destino? Bom, o destino que ela deveria chegar é esse ponto, e ela se encontra nesse ponto. Então, qual é essa distância aqui? Lembrando sempre que o ângulo formado entre a direção norte e sul e leste e oeste é um ângulo de 90 graus, né? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Bom, sendo assim, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou só desenhar aqui esse 40 um pouco menor, esse quilômetro aqui um pouco menor, mais abaixo, para dar para fazer um desenho aqui. Então 40 km, deixar aqui o quilômetro. E agora, se a gente fizer esse desenho, ó, ligando o ponto onde a embarcação chegou ao ponto do destino que ela deveria chegar, a distância é representada por esse segmento aqui, ó. Certo? Isso aqui é para ser uma reta, segmento reto. Beleza. E olha só a figura que a gente tem aí. A gente tem um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, onde a gente sabe a medida dos catetos, ó, 30 km, 40 km, e quer descobrir justamente a medida da hipotenusa. Então o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que se eu tenho um triângulo de lados A, B e C, em que A é a hipotenusa e B e C são os catetos, então a relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ela é sempre verdadeira para qualquer triângulo retângulo nessas condições, em que A é a hipotenusa, B e C é a medida dos catetos. Portanto, na nossa situação aqui, a hipotenusa é x. Então vai ficar x ao quadrado igual a um cateto que é 30. Então 30 ao quadrado mais o outro cateto que é 40. Então 40 ao quadrado. Ok? Então x ao quadrado vai ser igual a 30 ao quadrado, 900. 40 ao quadrado, 1600. Então, x ao quadrado é igual a 900 mais 600, 2500. Como é que eu faço para encontrar o x? Lembrando que aqui o x ainda está elevado ao quadrado. Eu tiro a raiz dos dois lados, né? Então, tiro a raiz aqui de x ao quadrado e tiro a raiz de 2500. A raiz de x ao quadrado é módulo de x. Módulo de x. Ok? E aqui a raiz de 2500. Agora, o que significa esse módulo? Significa que esse x ele tanto pode ser um valor negativo quanto pode ser um valor positivo. Mas
o valor absoluto dele, o valor sem o sinal dele, é igual ao valor da raiz de 2500. No entanto, essa situação aqui, o x ele representa uma distância. A distância desse ponto que a embarcação se encontra ao ponto que representa o destino onde ele deveria chegar. Portanto, distância é sempre um número positivo. Então, nem precisa colocar esse módulo aí. Então, vamos apagar o módulo. Porque o x é necessariamente um número positivo. E aí, quanto é que dá a raiz quadrada de 2500? Isso aqui a gente pode lembrar o seguinte, ó, 2500 é 25 vezes 100. Portanto, a raiz quadrada de 2500 é igual a raiz quadrada, veja só, uma propriedade interessante da radiciação. Ó. Raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então, a raiz quadrada de 25 vezes 100 é igual a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 100. Quanto que é a raiz quadrada de 25? Isso é fácil, dá para fazer de cabeça, né? É 5. E a raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, x vai ser igual a 5 vezes 10. Continuando aqui, ó. Então, x é igual a 5 vezes 10 é igual a 50. 50 é o quê? Bom, a gente utilizou as unidades de quilômetro para os catetos, então a hipotenusa também vai estar em quilômetro. Portanto, a distância do ponto em que a embarcação está para o ponto em que ela deveria chegar, o destino dela, é uma distância de 50 km. Então, a alternativa correta é a alternativa B.